Fala pessoal, tudo bem? É, Que jogo vimos no Morumbis agora há pouco, hein? Acabou São Paulo 3, Bahia 1. No jogo contra o Criciúma eu não consegui fazer vídeo porque esqueci o equipamento em outro lugar, não tinha como fazer um vídeo de qualidade na vitória contra o Criciúma. Mas hoje fui pegar o equipamento nesse meio tempo, ainda bem que eu fui pegar, porque hoje é um jogo que deu gosto de ver o São Paulo jogar. Que partida do São Paulo, que jogo bom de ver do São Paulo. Quanto tempo fazia que a gente não via um jogo desse do São Paulo? Pra mim, o melhor jogo da era Zubeldia. Pra mim, o São Paulo não jogou mais bola em nenhum outro jogo. Por várias razões. O São Paulo. Os jogos bons do São Paulo, pra mim, os melhores jogos com o Zubeldia foram contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O jogo contra o Talheres, no Morumbi, e o jogo contra o Fluminense, no Morumbi. Pra mim, foram os melhores jogos do São Paulo. Fez um bom jogo contra o Palmeiras também, enfim. Mas, cara, o São Paulo hoje jogou de maneira dominante contra um time muito forte. Esse time do Bahia é muito forte. Na transmissão, o Vilani, eu vi pela Globo, comentou que o Bahia investiu mais de 50 milhões de reais esse ano e, de fato, fez contratações de titulares em qualquer time do Brasil. O Caio Alexandre jogaria em 90% dos times do Brasil. O Everton Ribeiro jogava no Flamengo, joga muita bola ainda. O Cauli é muito bom jogador e o Jean Lucas joga muita bola também. Então são jogadores que o Palmeiras queria, né? O Cauli, o Caio Alexandre. São jogadores titulares, com meio de campo muito forte. Um elenco que tem muito a cara do Rogério. Então, um time muito forte, não à toa. Tava como vice-líder do campeonato. E o São Paulo dominou o Bahia desde o começo do jogo. O São Paulo só deu chances ao Bahia em erros individuais, assim, da equipe, né? No começo do jogo, o Jandrei é, deu aquela bola no pé do Everton Ribeiro que, se não tivesse com o pé calibrado numa noite inspirada com os chutes na direção, fatalmente levaria perigo com 5 minutos de jogo na entrada da área livre depois de uma pichotada do Jandrei. E o São Paulo organizado defensivamente e criativo ofensivamente. Que partida fizeram, sobretudo, Ferreira, Caleri e Luciano. E eu queria destacar o Luciano, o jogador que tem gente que teima em não gostar, que as pessoas falam algumas obviedades como se isso definisse o tamanho de um jogador. Ah, o Luciano é craque? Claro que ele não é craque. Ah, o Luciano acha que joga mais do que joga? Sim, o Luciano irrita. O Luciano toma cartão imbecil? Toma cartão imbecil. O Luciano faz jogadas terríveis. O Luciano às vezes desliga do jogo. O Luciano fez uma partida terrível contra o Corinthians. Pra mim, o pior jogo dele pelo São Paulo em 4 anos de clube. Mas, pra mim, o Luciano é o maior jogador desse São Paulo. É um jogador grande, é um jogador que, quando você precisa dele, ele tá ali. Então, o São Paulo fez 5 gols nos últimos 2 jogos, os 2 jogos que trouxeram recuperação ao São Paulo e voltaram a colocar o São Paulo na coluna das vitórias. E o Luciano fez o segundo gol contra o Criciúma, naquela jogada ensaiada. O Luciano hoje dá o passe que clareia toda a jogada do primeiro gol. Claro que tem mérito do Igor e a finalização linda do Caleri, mas quem acha que ele passe é ele. Uma assistência de camisa 10 de Paulo Henrique Ganso, no segundo gol do Ferreira, né? E um gol numa jogadaça do Ferreira, um gol que colocou muito. O São Paulo ficou mais, de novo, confortável no jogo depois de um início tomando empate do Bahia. O Bahia crescendo, o Luciano vai lá e faz o segundo gol. E não só isso, né? Jogou, marcou, se dedicou, segurou a bola, chamou a torcida. Jogador grande, cara, jogador grande, né? Então, é, ele é um grande jogador? Não sei, mas ele é um jogador grande. Tem diferença entre esses dois termos, né? Então, ele é protagonista, tem as impressões digitais de Luciano, a recuperação no Campeonato Brasileiro. São Paulo se voltou a figurar perto do G4, tem a ver com seu camisa 10. E aí, goste ou não goste, é só quem tá vendo o jogo. Não dá pra brigar com as imagens, ainda bem, né, que não dá pra brigar. Mas hoje não só ele jogou muita bola, o Ferreira jogou muita bola, conquistou de novo a sua vaga no time titular, merece a titularidade depois dos 2 jogos que fez, melhorou o time significativamente, sobretudo ofensivamente. O São Paulo era um time sem ideias ofensivas. O Nestor agora vai ter que comer muito arroz com feijão para voltar a ser titular. E o Nestor tinha entrado bem quando retornou, mas é isso, futebol. Sobretudo esse São Paulo, Maurício Barros
grande Maurício Barros sempre fala, né? Tem que garantir em campo a titularidade. E o Ferreira merece ser titular hoje. Ele viabilizou algumas jogadas ofensivas. O São Paulo ganhou o que não tem com nenhum outro jogador a não ser o Lucas, que é 1 contra 1. A jogada do terceiro gol é linda, uma jogada que só o Ferreira ou o Lucas seriam capazes de fazer entre os 11 titulares. Então, partidaça do Ferreira, uma finalização linda no segundo gol, no ângulo do goleiro Marcos Felipe. E o Caleri jogou muita bola. O Caleri que vinha mal, né, nos últimos jogos, né, 5 jogos sem marcar gols e tal. Eu achei que o Caleri estava jogando bem contra o Vasco quando foi sacado no primeiro tempo. Contra o Criciúma, de fato, jogou mal. Mas, cara, que partida do Caleri, de novo, mais uma partida... quando ele tá assim, cara, quando ele tá sendo o Caleri de sempre, né? Ele é um jogador encantador, assim, de ver jogar, né? Fez um golaço que foi anulado por centímetros ali, um golaço que ia ser 4-1. Quase fez um gol de letra, que ia ser lindo também, quase uma cabeçada, jogou muita bola. O São Paulo teve volume ofensivo. Em dias assim, em que o Morumbi tá cheio, então assim, cara, nunca mais tem que aumentar o preço do ingresso, nunca mais. Porque quando o Morumbi tá essa atmosfera de 45, 50 mil, mais de 40 mil pessoas, o São Paulo tem um futebol de protagonista. A torcida do São Paulo carrega o time do São Paulo. A torcida do São Paulo carrega esse time para lugares que ele não chegaria sem ela. Isso aconteceu ano passado, o São Paulo foi campeão muito por causa dessa torcida extraordinária. Então, não pode mais, em hipótese alguma, não tem milhões de reais a mais que compensem o que é recuperar a confiança, recuperar a autoestima do time e da torcida. E hoje o Morumbi foi, de novo, um capítulo à parte, né? O tempo inteiro você ouvia a torcida gritando, apoiando, alto pra caramba. E ganhou um jogo muito duro, né? O Bahia é um time forte, com bons jogadores no meio de campo. O Rogério joga daquele jeito que ele gosta de jogar, né? Com linhas altas, então o Bahia acabou ficando um pouco vulnerável mesmo, o que possibilitou o gol do Ferreira, por exemplo. O próprio primeiro gol, né? Hoje foi um jogo muito gostoso de ver. Quem não é torcedor do Bahia e do São Paulo deve ter adorado, porque a tensão vem quando você torce para um dos dois times, e quem não torce para nenhum dos dois deve ter adorado o jogo, porque foi um ótimo jogo de futebol. Concordo com o Paulo Nunes, que aliás é o melhor comentarista de futebol do Brasil para mim. Sendo ex-jogador, né, pra mim, ele, o Rafa Oliveira, o Geódio e o Noriega são os melhores, e a Renata Mendonça, acho a Renata Mendonça incrível também, a Aline Calandrini também acho muito boa, enfim, mas o Paulo Nunes tem uma leitura de jogo incrível, e eu concordo com ele, pra mim um dos melhores, se não o melhor jogo do futebol do Campeonato Brasileiro até agora, não me lembro de outro jogo tão bom quanto esse. Dois times que querem jogar, né, que estavam em bons dias, né, o São Paulo estava num ótimo dia, individual e coletivamente, e o Bahia também estava num bom dia, bons jogadores, né, no meio de campo, então ficou um jogo bem legal de ver. É impressionante como o Rogério não consegue ganhar do São Paulo como treinador, né? Quase tá em crise, chama o Rogério, porque o São Paulo mal ganha dos times treinados pelo Rogério, o São Paulo bem ganha dos times treinados pelo Rogério, foi assim com o Fortaleza, foi assim com o Flamengo, tá sendo assim agora com o Bahia. É impressionante, né? Ele não consegue vencer o São Paulo, e hoje, honestamente, pra mim ficou barato, assim. Poderia ter sido 5-1 pro São Paulo, sem nenhum problema. É, E em dias mágicos como esse, até o Jandrei conseguiu seu momento de redenção. Pra mim, assim, o Jandrei não tem nível pra jogar no São Paulo, não tem mesmo. Pra mim é o pior goleiro da Série A. Para mim, hoje, ele entregou uma bola perigosíssima pro Everton Ribeiro, que poderia ter mudado completamente a partida se o Everton chuta e faz o gol ali no comecinho do jogo. Depois ele foi sair uma bola e bateu roupa, né? Ele escapou a bola da mão. Se tem um atacante ali do Bahia para conferir. Então, assim, é um goleiro muito ruim, muito fraco, goleiro pequeno. Mas ele conseguiu um lançamento lindo pro Rato e fez uma defesa de fato muito bonita no contrapé, no escanteio do Bahia, e teve seu nome gritado, porque o futebol é essa loucura, né? Essa total contradição, esse paradoxo, né? Mas pra mim não muda uma vírgula do que eu penso dele. Pra mim não tem que jogar no São Paulo, pra mim tem que jogar o Yang, dar chance pro moleque, que é um goleiro, um ativo do clube, tem que botar pra jogar. E porque o Jandrei já pra mim mostrou que não é goleiro pra atuar pelo São Paulo, a carreira dele também já mostrou isso. Mas fez uma boa defesa e fez um bom lançamento, tem que se reconhecer isso, depois de ter falhado 2 vezes. E o importante é que quando precisou ali no final do jogo, ele correspondeu, fez boa defesa ali, importante não tomar um gol.
O gol, pra mim, ele poderia ter pego a bola, né? Ela tem um leve desvio, mas pra mim ela era defensável pra encaixar. Deu azar que a bola caiu no pé do Gilberto e ele fez o gol. Mas nada apaga uma partida realmente excelente do São Paulo. Uma partida de dar orgulho, surpreendente pra mim, muito surpreendente. E aí, conversando com alguns amigos e amigas durante o jogo, tava conversando com o grande Gustavo Nick, e ele falou, porra, eu não sei o que acontece porque o São Paulo joga assim, eu fico pensando por que não tava jogando assim, por que jogou tão mal nos jogos que jogou, né? E aí eu falei, cara, o que eu acho que aconteceu, e eu vou falar aqui pra vocês o que eu acho que aconteceu. Quando o São Paulo aumenta o ingresso, quando o São Paulo libera sem fazer muito esforço jogadores pra Copa América, quando o presidente do clube vai para os Estados Unidos e sequer cita o time, né? Quem viu as redes sociais do Casares essas últimas semanas não acha que ele é presidente do São Paulo porque ele só falava da seleção, beleza, chefe de delegação e tal. E essa desconexão do clube com a torcida, do próprio presidente, é uma falta de mobilização, é uma falta de concentração. Passa um recado que é do tipo assim, bom, se perder, perdeu, bom, tá tudo bem, bom, tá tudo certo, tá classificado na Libertadores, do Brasileiro. Dá uma sensação de fica um pouco mais frouxa a relação e a concentração que o time precisaria ter. E essa foi a sensação mesmo nos jogos em que o São Paulo perdeu. Um time frouxo, um time indiferente, essa é a palavra. O São Paulo pareceu um time indiferente porque o clube mostrou indiferença. Faltou um pouco de comando, faltou um pouco de observação dos detalhes. E isso teve um rescaldo no time, teve um reflexo no time, uma leve turbulência. Porque assim, só isso explica jogar a bolinha que jogou contra o Vasco, tomar uma surra há uma semana de 4-1 e hoje quase por alguns centímetros não fazer 4-1 no vice-líder. Não faz sentido uma oscilação dessa se não tem um aspecto de desmobilização, né? Que eram praticamente os mesmos jogadores, né? Em relação à equipe que atuou contra o Vasco em São Januário, que tomou uma surra de um time péssimo. Então, não é possível que seja só a entrada do Ferreira, do Luciano, do Arboleda que tenha mudado isso, né? O Lucas jogou aquele jogo, o Caleri jogou aquele jogo, Alan Franco jogou aquele jogo, enfim. Então tem muita coisa. O São Paulo não pode, nem time, nem clube, deixar de estar no limite, concentrado o tempo inteiro. Dentro e fora de campo, o São Paulo tem que ser um time absolutamente atento aos detalhes. E quando é atento aos detalhes, quando joga com essa verve, com esse apetite, as coisas acontecem. Foi assim que foi campeão, é assim que nos permite sonhar com um título esse ano. Porque se jogar essa partida de hoje, com Caleri aceso, Luciano aceso, o Luciano é o pavio que acende o resto do time, que incendeia o resto do time, com o Lucas bem, fazendo um trabalho sujo importante pela direita, o Ferreira inspirado, Alan Franco jogando uma barbaridade, a Arboleda seguro de novo, aquele desarme ali, uma partida assim. O título do vídeo é Jogo Grande pede jogador grande, é isso. Os jogadores do São Paulo hoje tiveram atuação de jogador grande, vários deles. Eu destaco o Luciano. Para mim, o Luciano é o responsável por mudar a história do jogo quando precisou. Né? Faz o passe diferente para o Igor para abrir o placar. Dá uma assistência primorosa para aumentar o placar e o São Paulo ficar mais confortável. E depois, quando o São Paulo era pressionado, consegue o terceiro gol. Então, o roteiro do jogo passa pelas alterações que o Luciano fez em campo. Mas não só ele, vários jogadores foram grandes. Então, jogo grande pede jogador grande. Então, com a torcida gigantesca e linda que o São Paulo tem, esses jogadores aumentam de tamanho. E o São Paulo, por consequência, aumenta de tamanho e pode derrubar qualquer time. Jogando assim, derruba qualquer time. Qualquer time, o São Paulo é jogo duríssimo. Sobretudo no Morumbi, que é um caldeirão. Tá bom? Turma, não sei se vocês viram, mas eu ia entrevistar o Leco, ex-presidente do São Paulo, amanhã no Bopismo, mas infelizmente o ex-presidente Leco teve alguns problemas familiares que ele vai ter que resolver, o imprevisto na agenda, não vai ser possível, então a segunda temporada do Bopismo não vai começar amanhã com a entrevista do Leco. Eu estou conversando com algumas pessoas para tentar encaixar agendas para iniciar a segunda temporada, mas já aviso. Dia 8 de julho tem uma novidade muito legal aqui no canal, um projeto novo que está nascendo, que vai ser muito legal. Acho que essa semana a gente anuncia aí para vocês essa novidade. Continuem ligados no Bopismo, se inscrevam no canal, comentem,
com educação, evidentemente, eu sempre falo isso. Se você quiser discordar de mim, comente com educação. Comentário sem educação não vai ser respondido, vai ser removido, embora o seu comentário sem educação me dê dinheiro. Então, uma vez que você engaja aqui e escreve coisas mal educadas, saiba, você está me dando dinheiro. Então, se quiser continuar, beleza, eu removo, mas continua pingando ali o engajamento. Tá bom? Então é isso. Compartilhe, mande esse vídeo para quem você quiser. Grande vitória do São Paulo, vitória de time grande, de gente grande, jogo bom. E é isso. Seguimos. O São Paulo jogando assim dá gosto de ver, tá bom? Aguarde novidades no Bopismo essa semana, vai ter anúncio de novidades. Valeu, turma, um abraço.